Boa noite. Eu me sinto muito feliz, junto com Isa, de estar hoje aqui, nesses próximos dias, celebrando 105 anos dessa igreja e, com certeza, é uma parte da história de cada um de vocês que estão aqui, daqueles que fazem parte dessa igreja, daqueles que passaram em algum momento aqui, como eu, e eu tenho uma convicção profunda de que 105 anos de uma instituição como essa, que não tem nenhum outro fundamento senão o poder do Espírito Santo que trabalha no meio do povo de Deus, é sinal de que Deus tem transformado muitas pessoas por meio desse corpo. Esse templo que não faz mágica nenhuma não tem significado senão pelas pessoas que passaram aqui e as pessoas que constituem essa igreja como parte desse corpo vivo e, com certeza, 105 anos tem muito mais história do que qualquer pessoa individualmente consegue lembrar aqui. Existe muito mais história nessa igreja do que eu vivi, muito mais história do que o pastor dessa igreja e a sua família viveu, muito mais história do que qualquer pessoa que está nessa igreja há mais de 40 anos. 105 anos significa que o Espírito de Deus tem transformado esse estado e essa igreja há muitas gerações. Então a gente fica feliz, porque a gente faz parte da trajetória do próprio Deus e do Espírito Santo nessa cidade, nesse estado, há tanto tempo. E esse é um momento que a gente partilha com outras datas a alegria e o prazer que é experimentar aquilo que é extraordinário. Todo mundo gosta de experimentar algo diferente. Com certeza, você tem prazer, com certeza você tem o desejo de experimentar aquilo que sai da rotina. Ninguém gosta de viver fazendo sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, sem nunca experimentar algo novo. Aquilo que é novo é naturalmente, intuitivamente, algo bom, algo desejado, algo esperado. E eu acho que isso deve fazer parte da nossa expectativa na nossa relação com Deus. Mas existe um prazer todo especial, existe uma satisfação muito singular quando a gente faz as mesmas coisas que a gente sempre fez, a gente anda nos mesmos caminhos que a gente sempre andou, a gente se relaciona com as mesmas pessoas que a gente sempre se relacionou e, de repente, no meio daquilo que é extremamente comum, ordinário, Deus faz aquilo que é surpreendente. Fazendo e cantando as mesmas músicas, ouvindo as mesmas pessoas, de repente, Deus responde uma oração, Deus se manifesta de uma forma completamente especial, particular, no meio daquilo que você sempre fez, nos lugares que você sempre andou, e de repente, aquilo parece que é algo completamente diferente, algo que é completamente novo. Experimentar aquilo que é muito particular da presença e da ação de Deus no meio daquilo que é muito comum na nossa rotina é algo que nos mostra o valor de a gente estar sempre atento para o fato de que tem algumas coisas que não podem ser mecanizadas, que não podem se tornar simplesmente rotina. E, naturalmente, a gente precisa de rotinas. Você precisa de rotina para trabalhar, para estudar, para lidar com as tarefas da sua casa, da sua família, e é normal. O problema é quando você acha que tudo isso é apenas rotina, é apenas mais do mesmo. E uma das coisas que entra na rotina, uma das coisas que se torna comum, natural, normal e, consequentemente, vazia de certo significado, é a adoração. Isso que a gente está fazendo hoje aqui tem um caráter especial, porque esse é o aniversário da igreja, mas todo ano tem 52 domingos. No mínimo, se você vem aos domingos para a igreja, você vem mais de 40 vezes. É normal que cantar os mesmos hinos, as mesmas músicas, ouvir o mesmo pastor, ler a mesma Bíblia, lidar com as mesmas pessoas, torne a adoração algo mecânico. A adoração pode ser facilmente, eu tenho certeza que já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo e com todas as pessoas ao meu redor, o fato de que isso que a gente está fazendo hoje aqui, num sábado, num domingo comum, como a gente vai fazer amanhã, se torna rotina, se torna mecânico. Quando a gente abre a Bíblia no livro de Apocalipse, eu vou pedir para você deixar ela aberta no capítulo 5 de Apocalipse. Quando a gente abre a Bíblia no livro de Apocalipse e lê aquelas palavras que são dadas às 7 igrejas da Ásia, nos capítulos 2 e 3,
a gente vai notar que a última igreja que está nessa lista é a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia recebe uma palavra muito dura do próprio Jesus. Jesus disse que aquela igreja não é quente nem fria, é morna. E porque é morna, ele está a ponto de vomitar da sua boca. Aquela igreja é profundamente reprovável ao próprio Senhor Jesus. E a gente não sabe exatamente quais são os detalhes da história dessa igreja. A gente não sabe qual foi a trajetória da igreja em Laodiceia, até o ponto que Jesus é capaz de afirmar justamente isso sobre aquela igreja. Porque não é nem quente, nem frio. Ele está a ponto de vomitar a própria igreja de sua boca. Mas nós sabemos como é que aquela igreja se enxerga. Aquela igreja se vê como rica e como autossuficiente. Essa é uma igreja que não precisa de nada. Ela não corre em desespero a Deus pedindo ajuda para as suas necessidades, porque ela tem o dinheiro necessário para suprir suas necessidades. Ela não entra em adoração, em contrição diante de Deus, porque passa por uma aflição, porque se vê como uma igreja autossuficiente. Ela já não precisa mais desse socorro que só os necessitados, só os pobres de coração sabem que precisam e precisam a todo momento. Só que a forma como a igreja de Laodiceia se enxerga não é a forma como Jesus enxerga aquela igreja. A palavra de Jesus é muito dura porque Jesus chega a afirmar para aquela igreja que ela é miserável, digna de compaixão, pobre, cega e que está nu. A forma como a igreja se vê é rica e autossuficiente. A forma como Jesus enxerga aquela igreja é: vocês são pobres, miseráveis, dignos de compaixão, vocês estão nu e não percebem a real condição e o estado em que vocês se encontram. Isso é o perigo de uma igreja que provavelmente passou a tratar a adoração como algo mecânico. Parece que a igreja de Laodiceia não entende mais o que acontece nesse momento em que ela se reúne para adorar a Deus, para reconhecer sua necessidade, para suplicar o perdão e a presença do Senhor e se relacionar com Deus como quem sabe que o centro da realidade é o próprio Deus, não a igreja, que é rica e pensa ser autossuficiente. Esse contraste é muito importante para a gente. A forma como nós nos vemos, a forma como uma igreja é capaz de enxergar a si mesma, não é necessariamente a forma como Jesus enxerga essa igreja. E mais do que isso, existe a possibilidade que Jesus vê exatamente o oposto daquilo que a igreja enxerga em si mesma. Laodiceia está numa situação muito difícil. Só que eles recebem também um dos sermões, uma das pregações mais curtas da história, porque Jesus fala o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse é um texto que certamente tem alguma aplicação evangelística, mas aqui Jesus está falando com uma igreja, um povo que já conhece a sua mensagem, um povo que já teve contato com o Espírito Santo, mas parece que entrou numa espécie de indiferença a essa realidade da adoração. Mas nem tudo está acabado para Laodiceia, porque Jesus fala que bate a porta e a ideia é que ele bate insistentemente, todo domingo, todo dia do Senhor, como aparece no livro de Apocalipse, indicando justamente esse dia da semana. Jesus se apresenta àquela igreja, faz um novo convite, um novo apelo e afirma que se essa igreja abrir a porta, ele entrará e ceará com ela. A gente não tem convicção absoluta do que Laodiceia fez, a gente não tem todos os detalhes da história de Laodiceia depois que o apóstolo João escreve a sua visão e envia às 7 igrejas da Ásia. Mas, ao que tudo indica, Laodiceia abriu a porta, porque logo abaixo dessa passagem que a gente leu, no começo do versículo 4, o que é que João vê? Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A visão que acontece no dia do Senhor, no domingo, mostra que provavelmente aquilo que João enxerga é que o convite de Jesus foi aceito, foi ouvido, foi escutado por aquela igreja. E quando ele entra por essa porta, o que é que João vê?
quando ele sobe aos céus, aquilo que em vários momentos, lendo o livro do Apocalipse, eu sou batista para valer, eu nasci num lar batista, mas eu me senti um pouco pentecostal lendo o livro de Apocalipse, porque em alguns momentos eu vi o que João viu, e a gente não é muito feito a isso que são as visões, mas algo que é muito profundo no livro de Apocalipse tudo isso foi dado numa visão, tudo isso foi dado em algo que João, na linguagem de Paulo, não sabe se subiu em corpo ou em fora de corpo, mas ele viu essas coisas acontecendo. E em alguns momentos eu orei por isso. Senhor, eu não sei se é do teu desejo me dar isso, mas me dê uma visão como o Senhor deu a João. Me permita enxergar essas coisas como João enxergou. E João entra por essa porta e ele vê coisas extraordinárias. Ele vê 4 seres viventes, representando toda a criação. Ele vê 24 anciões. Ele vê o trono de Deus, aquele que está sentado no trono, um arco-íris em torno desse trono, anjos cantando, milhares de milhares, multidões de multidões. Ele vê coisas extraordinárias. Mas o que é que está acontecendo nessa visão? Assim que ele entra por essa porta, assim que ele ouve o convite da voz daquele que estava no trono, uma ordem, suba para cá, e ele entra naquela realidade, o que é que ele vê? O que é que ele enxerga? Toda a criação e a adoração. O que João enxerga é aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui, mas acontecendo nos céus. Quando João entra nos céus, o que ele enxerga é toda a criação reunida em um único ato de adoração. Talvez você pudesse imaginar coisas mais extraordinárias para acontecer ou para que João pudesse ver, mas a realidade completa da adoração está diante dos olhos de João, e eu vou ler com você mais detalhadamente o capítulo 5, que fala sobre essa visão. E diz assim, Apocalipse capítulo 5: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Os capítulos 4 e 5 de Apocalipse centralizam justamente esse tema, o tema da adoração. E quando a gente olha para toda essa glória que João enxerga, João vê um rolo. E o que nos surpreende é, João vê esse rolo selado e por isso ele chora. Eu não sei se isso desperta tanta curiosidade em você quanto despertou em mim. Por que um rolo fechado é capaz de fazer um homem tão experiente? Isso foi escrito provavelmente
na década de 90. João já era um apóstolo muito experiente, possivelmente o último apóstolo ainda vivo, a última testemunha que andou com Jesus, que viu Jesus ressurreto, que estava vivo, estava na ilha de Patmos, agora já um idoso, e diante de um rolo selado, João chora. Por que será que João chora diante desse livro que não podia ser lido? O rolo para um cristão do primeiro século era sinônimo de escritura. Aquilo que hoje a gente tem como essa Bíblia de 66 livros, facilmente acessível, não era a realidade de João. Isso era muito mais difícil de ser acessado, mas isso era um símbolo tão poderoso quanto a Bíblia hoje fechada é para a gente. O rolo é aquilo que ficava na sinagoga. Ninguém tinha o rolo de Isaías, o rolo de Jeremias em sua casa. Se você queria ler essas escrituras, você ia na sinagoga. João, como um bom judeu, todo Shabat, todo sábado, ia para a sinagoga, e como Jesus fez inúmeras vezes, como Paulo fez inúmeras vezes, ele abria o rolo, lia as escrituras e explicava as escrituras. Ou ele ia à sinagoga, sentava e ouvia aquilo que era explicado das escrituras para ele. Então, no primeiro século, rolo era sinônimo de escritura. E o fato de que existia escritura para um judeu e para um cristão é algo muito significativo. É o fato de que Deus fala. Deus não é um Deus que se cala, não é um Deus que criou o mundo e não se comunica com sua criação. Isso era um ponto muito singular, muito particular da convicção dos judeus e dos cristãos. O Deus que fez os céus e a terra fala conosco. Ele ouve nossas orações, ele responde nossas orações e, mais do que isso, ele fala quem ele é e como ele age no mundo. O fato de que um rolo existia era sinal de tudo isso num simples pedaço de papel. Essas escrituras significam que o nosso Deus criou todas as coisas e fala conosco. Mas esse rolo estava fechado. Se Deus fala e se isso pode ser compreendido, o rolo precisava ser lido, mas o rolo estava selado. E o que era desesperador é: Deus falou, está escrito e eu não posso ler. Deus comunicou a sua verdade, aquilo que Ele está prestes a fazer, aquilo que Ele está fazendo no mundo, e eu não sei, eu não posso ler, eu não posso compreender aquilo que é o próprio Deus se manifestando, que está diante dos meus olhos, mas que eu não posso ouvir a sua voz, ler as suas escrituras. O rolo está selado, o sentido é inacessível e, com certeza, João, que como nenhum outro autor do Novo Testamento sabe usar tão bem o Antigo Testamento, com certeza ele lembra de Isaías. Não é a primeira vez que alguém se depara com um rolo selado e se lamenta porque a revelação de Deus é inacessível. Isaías, já no capítulo 29, fala justamente de um rolo que estava selado e não podia ser aberto. E mesmo que ele fosse aberto, não teria ninguém que pudesse ler. E mesmo que fosse lido, não teria ninguém que pudesse compreender. Isaías se desespera, desespero não é a melhor palavra, mas Isaías se entristece, porque ele é um dos grandes profetas de Israel, que recebe a sua vocação de forma gloriosa, seguida de uma palavra imediata. Você vai pregar, você vai anunciar, mas Israel não vai ouvir. As pessoas não vão entender. Como deve ser desesperador para um profeta saber que Deus fala e ele não pode ouvir, ou que ele fala e o povo não pode entender. Essa foi a única garantia que Deus deu para Isaías no começo de sua vocação. E ele aponta para um momento de esperança. Mas aqui está João, na ilha de Patmos, diante da esperança que se tornou realidade. O broto de Jessé, a raiz de Davi, habitou entre nós. A salvação de Deus definitiva aconteceu. Eu sou discípulo, eu sou reino e sacerdócio com esse Senhor Jesus Cristo. E agora, eu estou na habitação do próprio Deus, no local para onde esse Cordeiro ressurreto foi. E aqui está diante de mim um rolo selado. O que é mais que Deus tem a falar que eu não posso ver, que eu não posso entender? João está desesperado porque tudo isso está resumido no simples fato de que o rolo não podia ser aberto. Mas a história não para no desespero de João, porque João vê que há aquele que recebe autoridade para abrir o rolo. Os 7 selos serão rompidos e aquela escritura será compreendida.
Talvez isso não seja uma coisa tão clara para a gente. Talvez 2000 anos depois de todos esses eventos, esse fato singular não pareça sempre tão novo, tão poderoso, tão glorioso, mas João entendeu muito bem o que estava acontecendo. O momento em que ele encontrou, ou que ele recebeu a notícia de que haveria alguém capaz de abrir o selo. João entendeu o fato de que a vitória cristã é justamente o fato de que Jesus conquistou o direito de romper os 7 selos e inaugurar o reino de Deus. A nossa convicção e a nossa fé é que não há mais mistério, não há mais plano escondido, não há mais evento a ser revelado para que a grande e definitiva salvação de Jesus, de Deus, para toda a sua criação aconteça. A nossa grande convicção é que tudo isso já aconteceu. Nós vivemos diante da realidade de que esse reino já foi inaugurado, tudo isso já começou. Não existe nenhum rolo que não possa ser aberto pelo Cordeiro. A nossa convicção é que o desespero de João era provisório, era só um momento. Jesus conquistou o direito de abrir os 7 selos. E aquilo que Jesus faz no Apocalipse é a mesma coisa que ele fez em Lucas 4. Jesus entra na sinagoga, ele pede o rolo de Isaías, ele lê uma passagem de Isaías 58 e de Isaías 61, ele fecha o rolo, devolve o rolo e afirma o que para aquelas pessoas que estão na sinagoga? Hoje se cumpriu a escritura que vocês ouviram. Jesus fez isso em vida, Jesus fez isso após a ressurreição. Ele abre o rolo, lê o rolo, anuncia a sua mensagem e afirma para a gente isso. Todas as promessas do meu Pai têm o seu sim em mim. É isso que Paulo afirma a respeito de Jesus. Tudo aquilo que a gente sempre esperou, tudo aquilo que foi anunciado ao longo de milhares de anos de história e toda a expectativa que se construiu a respeito da libertação de Deus encontra o seu sim no Cordeiro que morreu e ressuscitou. Cristo recebe o livro. E quando Cristo recebe o livro, o choro cessa. João para de chorar. E aquilo que é o choro de João dá lugar a um hino de exaltação. Esse hino comemora, festeja o fato de que o Cordeiro, por meio do seu sangue, comprou gente de toda tribo, língua, povo e nação. O choro deu lugar ao cântico, à exaltação, ao hino, à alegria de João. Isso nos mostra sempre que o que é válido para o rolo de Apocalipse, para o rolo de Isaías em Lucas 4, é válido para toda a Escritura. A palavra lida e pregada revela o sentido da minha vida. Veja como a reação de João é completamente pessoal. Ele não está pensando só sobre o destino da humanidade. Ele está pensando na vida dele. A palavra lida, a palavra pregada, revela a você o significado da sua vida. Aquilo que nós lemos domingo após domingo, segunda após segunda, não tem a ver simplesmente com as realidades grandiosas do que Deus está fazendo no mundo inteiro. Tem a ver com o significado da sua história. Toda vez que você lê esse livro, toda vez que você se depara com essas escrituras, saiba que essa é sempre uma palavra para você e uma palavra para o presente. O livro de Apocalipse não é sobre o fim do mundo. A palavra Apocalipse não quer dizer fim do mundo. O Apocalipse é para hoje. O Apocalipse não é para aqueles que verão as cidades sendo consumidas por pragas e por catástrofes. O Apocalipse é para hoje e o Apocalipse é sempre uma palavra pessoal. João entendeu isso desde o primeiro momento que ele entrou nos céus. Ele chorou porque ele viu o selo. Ele teve uma reação do profundo da alma, que quer saber como é que ele faz parte de tudo aquilo. João percebe e ele sabe que a profecia que ele anuncia, a palavra que o Cordeiro lê, é sempre uma palavra que traz sentido para a nossa vida. E aqui eu vou fazer um parêntese para aquilo que eu acredito que é um dos pontos mais bonitos e poderosos da escrita de João. João recebe essa visão. Tudo que está aqui não é simplesmente fruto da imaginação desse apóstolo. Ele enxergou essas coisas. Mas a maneira como João escreve, a forma como ele registra cada uma dessas
profecias, cada uma dessas bestas, cada um desses juízos, cada selo que é rompido, cada taça que se passa e é narrada, cada um desses momentos em que a nova criação desce sobre a terra, é feita com tanta especificidade, com tanto cuidado, com tanta demonstração de que essas são palavras de alguém que conhecia todos os 39 livros da Bíblia hebraica, que a gente começa a perceber que João recebe, mas existe muito de João naquilo que ele transmite. Ele fala sobre as coisas que viu, mas ele fala a partir da experiência que ele teve. Talvez Deus não tenha dado a mim essa visão, e sim a João, porque Deus sabia que João era um homem que há 70, 80 anos estava completamente imerso no Pentateuco, nos profetas, no escrito, sabia Gênesis tão bem quanto sabia Êxodo, tão bem quanto ele sabia a respeito da sua própria vida, da sua própria história. E ele tem uma forma de comunicar tudo isso que liga pontos, que conecta símbolos, que conecta imagens que estão no Antigo Testamento, que só um gênio literário teria a capacidade de fazer. Com certeza João é apóstolo, João é profeta, mas João é um gênio literário. Ninguém menos do que alguém capaz de escrever uma das obras mais impactantes da história da literatura mundial poderia ter feito isso. É isso que João faz. Veja o que ele fala no capítulo 5. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A gente lê isso com a maior naturalidade, mas a gente não percebe que esses símbolos nunca haviam sido colocados lado a lado, nunca foram utilizados para falar da mesma pessoa. O leão da tribo de Judá é um símbolo de Gênesis 49. Aquilo que ele fala da raiz de Davi é um símbolo de Isaías 6, Isaías 11. Ninguém nunca tinha falado do Messias como o leão da tribo de Judá e também como a raiz de Davi. Ninguém nunca tinha visto que essas coisas faziam parte da mesma pessoa, realidade dos mesmos eventos. E João nunca faz isso gratuitamente, ele nunca está juntando imagens interessantes porque soa bonito, porque a imagem é legal, porque fica interessante. Tudo aquilo que João faz é com uma intenção muito clara. Ele está chamando a atenção para algum aspecto da revelação de Deus, ele está revelando uma teologia a respeito da pessoa de Jesus que não poderia ser vista de outra maneira senão por imagens. Por isso que Apocalipse é tão poderoso. Ele fala por meio de imagens, porque não seria possível comunicar essas coisas senão por imagens, senão por analogia, senão por comparação. Quem é que pode ver as coisas nos céus, no trono de Deus, nos anjos e nas criaturas e explicar para você aquilo que ele viu, aquilo que ela viu? É impossível, não tem comparação, é uma experiência única. Quem foi que viu a face de Deus? Nem mesmo João viu, Moisés não viu. O máximo que alguém pôde chegar próximo de Deus é do seu trono. O máximo que Moisés pôde ver foi a glória de Deus passando por uma frechinha, por um espaço minúsculo, porque nenhum homem pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Quando alguém tem uma experiência tão grandiosa, tão gloriosa, não é possível explicar isso. Não é possível demonstrar por A mais B que foi isso que aconteceu. É preciso falar por comparação, por metáforas. E talvez você não entenda o que está no Apocalipse, mas você não esquece. Você lê essas imagens, você pode não entender, mas a imagem fica na sua cabeça. Aquilo que acontece no trono, o arco-íris em torno do trono, o mar de vidro, a nova Jerusalém que desce do céu como uma noiva adornada para o seu marido, as ruas de ouro, o rio que flui do trono de Deus, a árvore da vida dos 2 lados do rio que frutificam todos os meses do ano. Você pode não entender, mas você não esquece. Isso é sinal que João fez o seu trabalho muito bem feito. Ele era apóstolo, era profeta, mas era um gênio literário. Ninguém menos do que um gênio, um apóstolo, um profeta e um pastor poderia ter escrito esse livro da forma como isso foi feito. E quando João, então, enxerga o prosseguimento dessa imagem, a pregação que é feita, o rolo que é aberto, aquilo que é anunciado por meio dos cânticos dos anjos, das criaturas e dos anciãos, João tem uma convicção. João passa a ter uma segurança que ele não tinha antes. João não volta mais a chorar. Por quê? Porque ele sabe que ele faz parte disso.
A partir do momento em que ele vê que o cordeiro abriu o rolo e ele é digno de ler o que nele está escrito, João sabe que ele não está mais fora dessa história. Ele não vai ser deixado de lado. Por que é então que a gente olha para tudo isso e se pergunta a respeito desse desespero inicial que João teve? Quando João chora porque viu o livro selado, eu acredito que o que João estava falando é: Senhor, eu vi coisas que ninguém pode narrar. Eu vi cenas que eu nunca imaginei poder enxergar com esses olhos que tenho, com essa vida que o Senhor me deu, mesmo tendo andado com Jesus. Visto a sua morte, a sua ressurreição, visto os milagres, vendo a igreja prevalecer contra o império, contra a perseguição, contra todo tipo de adversidade. Eu nunca poderia esperar ver o que eu estou vendo. Mas e eu? Eu que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu que estou imerso numa realidade muito distante disso que eu estou enxergando. Eu que sei que isso que está acontecendo é aquilo que eu sempre quis, mas que eu nunca fiz parte. Eu nunca experimentei isso da forma como eu estou experimentando. O que será de mim, agora que eu não posso mais voltar a ser quem eu era? Eu acredito que não faz muito bem conhecer todas as grandezas da glória de Deus, a santidade miraculosa e consumidora da presença do Senhor, se a gente não tiver a convicção de que a gente faz parte disso. O resultado disso é desespero, não é êxtase, alegria, prazer, segurança. Se a gente não tiver convicção de que a gente faz parte dessas coisas, saber que elas existem é muito pior do que não saber que elas existem. Seria melhor viver na ignorância. Agora João não tem mais essa opção. Ele sabe que essa é a realidade. As coisas são como foram reveladas diante dos olhos dele. E ele se desespera porque ele pergunta: Senhor, o que será de mim e do mundo em que eu habito? Agora que eu sei que é isso que realmente é o Senhor, a tua criação e a realidade em que o Senhor está presente. A pregação não só é o anúncio da glória de Deus, não só é o anúncio do poder soberano do Cordeiro sobre todos os reinos da terra, é também a resposta para a nossa necessidade existencial mais profunda, que nós sempre ansiamos e nem sempre sabemos que precisamos. A pregação é o anúncio de que nós somos como o povo da igreja de Laodiceia, pobres, miseráveis e nus. Mas a pregação não para por aí. A pregação é o fato de que nós fomos colocados dentro dessa realidade que João enxerga, de poder glorioso e de uma presença consumidora do Deus Santo. Nós fazemos parte dessa história e João então passa a ter uma segurança de uma forma completamente singular que certamente ele nunca tinha experimentado até aquele momento. Por isso que a gente percebe que o que João está enxergando, que é uma grande cena de adoração, é também uma cena de pregação. Adorar é pregar. Quando nós estamos adorando, quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos anunciando que esse Cordeiro morreu e ressuscitou. Adorar é necessariamente pregar, é dizer a nossa condição, mas é dizer que há esperança, a convicção de que nós fomos colocados nessa história. E quando a gente começa a adorar, com essa nova postura que João teve, com essa nova convicção de que o Cordeiro o incluiu nessa história, a gente começa a perceber que a nossa fala muda. As coisas dentro do nosso coração e da nossa mente não permanecem as mesmas. Quando a gente começa a adorar nesses termos, a enxergar o que João enxergou, a gente começa a perceber que a prosa não dá conta daquilo que a gente quer comunicar. A fala normal que eu estou usando agora para explicar, para anunciar, não é suficiente. Quando a gente começa a adorar, a nossa fala se condensa em poesia. E essa poesia recebe melodia e recebe harmonia. A linguagem mais natural da adoração é intuitivo, é a música. Quando nós somos tomados pelo Espírito de João, a gente faz o que os 4 anciãos fizeram. Quando a gente vê o que os anjos estão vendo todos os dias, a todo momento, a gente faz o que os anjos fizeram. E o que eles fizeram? Cantaram. A linguagem da adoração é a música, porque a música é sempre a fala expandida.
Música é sempre a fala intensificada. Quantas coisas eu não consigo falar para você, você consegue falar para mim, simplesmente explicando, mas a gente consegue comunicar cantando. Como é difícil transmitir esse sentimento do inefável, do inexplicável por meio de uma pregação. Mas uma música de 5 minutos consegue fazer o que uma pregação de 50 não consegue fazer. A música é a fala intensificada. A música é sempre essa fala expandida que consegue expressar para Deus e diante de Deus aquilo que a prosa é incapaz de fazer. E é interessante que a música está na Bíblia inteira. Não sei se você já percebeu, mas a música aparece no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, aparece em toda a trajetória do povo de Israel, em toda a trajetória da igreja cristã, e a gente fecha as Escrituras com o livro de Apocalipse repleto de músicas. As músicas estão em todos os livros da Bíblia. Não sei se exatamente em todos os livros, mas em todos os momentos da história do povo de Deus. E certamente na maior parte das Escrituras. Isso acontece porque a música consegue expressar exuberância e consegue fazer a gente participar do que Deus está fazendo. Uma coisa é você sentar e me ouvir, é o que você está fazendo agora. Mas outra coisa, e muito provavelmente isso justifica o fato que talvez o momento mais importante dessa noite já passou, quando você canta, você participa. A fala, a palavra, a comunicação é muito importante. E a gente vê Jesus ensinando, seus discípulos ouvindo. Isso é fundamental para a nossa experiência de fé, para o nosso relacionamento com Deus. Mas passividade não é suficiente. A gente sabe que quando Deus está presente, a gente não pode só olhar, a gente não pode só ouvir, a gente quer participar. Música faz você participar dessa exuberância da presença de Deus e a adoração se transforma então nos cânticos que fazem de você alguém ativo nessa relação, não simplesmente passivo. Por isso que quando a gente olha para os momentos de maior alegria, de maior convicção de que Deus se fez presente nesse lugar, de que Deus trouxe a salvação que nós sempre precisávamos, aquilo que sempre se repete é que alguém canta. Moisés e Miriam cantam. Débora e Davi cantam. Jesus, Maria e os discípulos cantam. Paulo e Silas cantam. Todo mundo na Bíblia que experimenta a presença poderosa do Senhor, canta. A linguagem da adoração é necessariamente a música. E quando a gente começa a participar da adoração nesses termos, com o canto, com a música, a gente percebe que isso vai clareando a nossa mente, os nossos sentidos ficam mais atentos, mais sensíveis para aquilo que é a presença de Deus no nosso meio, no meio desse povo, para aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Os seus olhos começam a enxergar melhor, os seus ouvidos começam a escutar melhor, o seu tato se torna mais sensível, porque o canto, a adoração, a participação na presença de Deus nos transforma em outras pessoas. Por isso que na Bíblia canto é irreprimível. Canto não dá para segurar. Ninguém precisa dizer para você cante. Quando alguém canta e você sabe que aquilo é parte da sua convicção, parte daquilo que você quer afirmar para Deus, você não precisa de uma ordem. Você não precisa de ninguém para lhe instruir. O que você faz intuitivamente? Você canta junto. Você participa disso como parte da sua expressão mais natural de fé. A gente leu um capítulo de Apocalipse. Eu falei sobre mais um capítulo, que é o capítulo 4. É isso que começa a visão de João nos céus. Em 2 capítulos, a gente tem 5 músicas. 2 capítulos, 5 músicas. 2 músicas para o Criador, aquele que está sentado no trono. 2 músicas para o Cordeiro, aquele que nos redimiu e comprou o povo de todos os lugares. E 1 música para aquele que está sentado no trono e para o Cordeiro. Nada em Apocalipse é aleatório. Estrutura é mensagem. Se ele colocou 2, depois ele colocou 2, depois ele colocou 1, reunindo esses 4 cânticos, é porque ele está transmitindo uma mensagem só pela estrutura. Além do que a música fala, a estrutura fala.
O Deus Pai é aquele que criou todas as coisas e detém o poder em suas mãos. O Cordeiro é aquele que conquistou a autoridade sobre todos os povos. Ele não precisa dizer quase mais nada. A quinta música quase que sai por consequência. Você completa a lacuna. Você diz: o Pai e o Cordeiro são dignos de todo louvor e de toda adoração. João está afirmando para a gente, por meio das músicas, que nós fazemos parte dessa grande história de salvação e de transformação, e que nós fazemos parte desse mundo exuberante que ele está enxergando, vendo e participando por meio do cântico. Mas música na Bíblia nunca é só música. Música é sempre oração. O que são 150 salmos do Antigo Testamento? É um inário ou é um livro de orações? As duas coisas. Todo salmo é uma música e todo salmo é uma oração. Todo mundo que adora canta e todo mundo que canta está orando por meio da sua música. A música, ela passa a fazer coisas conosco que só a oração também tem a capacidade de fazer. Ela invoca em nosso coração respostas muito profundas. E eu sei que eu estou falando para pessoas, muitas delas que são muito mais experientes do que eu, mas uma coisa que eu já percebi nessa trajetória, ouvindo e vendo pessoas muito mais experientes, como o apóstolo João, e a tradição de 2000 anos de igreja, é que uma das coisas mais importantes que nós temos a fazer é encontrar o ritmo certo. Não só o ritmo da música, é o ritmo do nosso dia, é o ritmo da nossa adoração, é o ritmo com que a gente trata os nossos relacionamentos. Quando a gente começa a orar aquilo que João orou, aquilo que João viu, quando a gente começa a cantar aquilo que os anjos cantaram, a gente começa a desenvolver no nosso coração ritmos de gratidão, ritmos que nos permitem enxergar a frequência de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor de uma forma que é completamente impossível enxergar com os olhos desse corpo. São ritmos que começam a mostrar para a gente que tudo aquilo que a maioria das pessoas valorizam não tem valor nenhum. E um monte de coisa que é completamente imprecificável, não sei nem se existe essa palavra, um monte de coisa que não dá para colocar um cifrão e que é dado de graça, é aquilo que tem mais valor. Por isso que as pessoas que oram, as pessoas que cantam, as pessoas que começam a entrar no ritmo do Apocalipse, passam a enxergar a realidade de uma forma muito diferente. Elas desenvolvem ritmos que permitem a elas dedicar tempo às coisas que realmente são importantes e a ignorar solenemente coisas que são extremamente valorizadas para o mundo ao seu redor. Porque para ela o mundo é o que João viu, não o que esses olhos enxergam. O mundo é o que João viu, não o que eu e você podemos simplesmente descrever com os olhos desse corpo. A última palavra que aparece nesse ato de adoração é amém. E os 4 seres viventes disseram amém. A palavra amém significa sim. Sim. Deus diz sim para nós. O Cordeiro diz sim para João. Sim, João, você faz parte disso. Você faz parte desse povo que eu comprei por meio do sangue que eu entreguei por você e por todo o povo de Deus. E como resposta, nós dizemos sim para Deus. O nosso amém é sempre uma resposta ao sim que Deus primeiro fala ao nosso coração, à nossa vida. O nosso sim para Deus nunca é o primeiro passo, nunca é nossa iniciativa. Nós só dizemos sim para Deus porque primeiro Ele disse sim para a gente, para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa presença diante do seu trono. E quando a gente participa de um momento como esse, a gente percebe que, dentre outras coisas, adoração é afirmação. Adoração é pregação, adoração é o sim de Deus para as nossas vidas, adoração é a confirmação de que nós estamos diante desse Deus poderoso. O resultado de tudo isso é que nós nunca podemos ser as mesmas pessoas que éramos antes de adorar. Quando a gente adora e quando a gente enxerga, sente, experimenta o que João orou, enxergou e sentiu,
nós não conseguimos mais experimentar os mesmos sentimentos, porque eu e você crescemos rejeitando e sendo rejeitados. Quantos de nós precisamos lidar com as rejeições que a gente experimentou quando era criança? Com o fato de que a gente não foi aprovado pelo grupo que a gente queria ser aprovado, que a gente não entrou na instituição que a gente queria trabalhar e estudar, que a gente recebeu o não das pessoas que a gente mais amava. Nós fomos criados num mundo em que nós somos rejeitados e sem perceber que nós rejeitamos aos outros. Essa é a nossa condição mais normal da existência humana, rejeitar e ser rejeitados. Diante do trono de Deus, a gente recebe o sim mais importante de nossas vidas. Diante do trono de Deus, a gente se depara com a realidade de que o Deus que fez tudo isso que a gente enxerga, que construiu toda a salvação pela redenção do seu povo, diz sim para a gente. Com certeza é muito difícil lidar com seus traumas. Com certeza é muito difícil lidar com as suas frustrações. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas o que é o não de um pai, de uma mãe? O que é o não de um amigo, de um grupo? O que é o não de uma frustração e de uma experiência traumática diante do sim que Deus fala e afirma para o nosso coração, para a nossa vida, diante do seu trono? Diante do trono de Deus, nós recebemos o sim, que é mais importante do que todos os outros nãos que nós recebemos ao longo de nossa trajetória. E quando Deus faz isso, quando Deus nos convida, nos convoca para a adoração e afirma que nós fazemos parte disso, nós percebemos que nós não somos o centro da realidade. Nós e o nosso ego não são o que define o centro de todas as coisas, é o trono de Deus. Dentre as várias coisas que a adoração faz com a gente, uma delas é tratar o nosso ego. Talvez você, sem perceber, seja uma pessoa como eu e como todas as outras, que cresceu achando normal ser predador, ser dominador, ser competitivo. Você é treinado para ser o melhor. Você é treinado para conquistar o máximo de dinheiro possível. Você é orientado a ter a sua satisfação no fato de que você é aquele que mais se destaca. Você se aproxima das pessoas sem nem se perguntar, mas já assumindo que você precisa saber o que você pode tomar dessas pessoas. O que essa pessoa tem a oferecer para você. Nós crescemos num mundo em que dominar, em que extrair, em que explorar é sempre a palavra de ordem. A adoração sacode a nossa vida. É quase como se João estivesse dando um soco na gente, fazendo a gente acordar para a realidade do fato de que o seu ego não é o que está no centro da realidade. O mundo não tem que girar em torno de você. A sua vontade não tem que prevalecer, porque no centro do céu e de todas as coisas está o trono de Deus. Você é criatura. Você agradece a Deus porque você foi incluído na história que Ele construiu. Você não é nada senão o sim que você recebeu de Deus. Na adoração, nós aprendemos que nós não somos o centro de todas as coisas. E a nossa resposta para Deus, esse amém, é muito recorrente. E uma das coisas que aconteceu na história da igreja, logo no começo, nas primeiras décadas, é que essa palavra foi substituída. Amém é uma palavra hebraica, assim como Apocalipse. Apocalipse, na verdade, é uma palavra grega. Mas tem tradução? Tem. Qual é a tradução? Eu vou falar sobre isso amanhã. Então, você volta aqui amanhã para ouvir a próxima mensagem. Mas Apocalipse é uma palavra grega, assim como amém é uma palavra hebraica. Amém foi rapidamente substituída por uma palavra grega. Por quê? Porque muitos dos cristãos primitivos eram gentios, eram gregos. Então ele falou, esse negócio de ficar falando hebraico, o pessoal não entende, vamos encontrar uma tradução em grego para amém? E eles encontraram uma palavra que era muito comum no vocabulário grego, que era aluthinos, que vem também da palavra aletheia, que é verdade. Os filósofos discutiram ad eternum o que é verdade, o que é a essência das coisas. Por isso eles usaram aluthinos, um substitutivo para amém. Qual o problema dessa palavra? É que ela não tem força afirmativa. Aluthinos quer dizer aquilo que não é falso, aquilo que não tem erro, aquilo que é autêntico.
Qual o problema disso? É que amém é muito mais do que isso. Amém significa uma afirmação de que você, de fato, crê que aquilo é verdade. Não tem a força que amém tinha. Rapidamente as pessoas abandonaram essa palavra. Tentaram outra palavra, que é genoito. E o que genoito significa? Que assim seja. Eu, por exemplo, ouvi várias vezes essa explicação. O que quer dizer amém? Que assim seja. Isso é verdade? É, mas muito parcialmente. Amém é muito mais do que um desejo. Eu concordo com você. Eu espero que assim seja. Não. Amém é a sua convicção de que aquilo já é realidade. É a sua participação naquele cântico, naquela oração, mas é muito mais do que isso. Amém é a convicção de que isso é presente, de que isso é fato e de que eu estou me inserindo nisso. Por isso, em pouquíssimo tempo, todo mundo voltou a usar amém. Por isso, em pouquíssimo tempo, todo mundo voltou a cantar como os mesmos anjos do Apocalipse cantavam. Amém. A resposta que nós damos para Deus é aquilo que Deus primeiramente falou para a gente. Aquilo que eu gostaria de fechar a mensagem hoje é falando que isso que nós fazemos no domingo, isso que nós estamos fazendo excepcionalmente hoje no sábado, ensaia no tempo presente aquilo que está adiante de nós. Quando nós adoramos, lemos o Apocalipse e acreditamos no que João viu e experimentou, nós estamos concordando e acreditando no fato de que no céu existe um correspondente para aquilo que a gente faz na terra. Quando você abre sua boca, adora e canta a Deus, você está fazendo aqui o que uma multidão de anjos, de anciãos, de seres viventes estão fazendo no céu. Isso nunca é algo normal. Isso nunca é mais do mesmo. Isso daqui nunca é rotina. Aquilo que nós estamos fazendo aqui é aquilo que acontece no centro da realidade. O que realmente é verdade, como é que o mundo realmente é como ele acontece no céu. E o que é que nós podemos fazer que mais se aproxima disso que está acontecendo no céu? Adorar. Quando nós cantamos, quando nós reconhecemos a presença e o poder de Deus, nós estamos trazendo para a terra o que é a realidade no céu. Nós estamos ensaiando no presente o que nós vamos fazer por toda a eternidade. E isso não é só ensaio, não é só experimentar um pouco aquilo que a gente vai fazer lá. É que fazer isso é o ato mais poderoso que nós podemos fazer no tempo presente. Adorar, expressar a sua convicção na presença e no poder de Deus tem a capacidade transformadora que nenhum outro reino tem. Qual era o grande poder e domínio na época de João? O Império Romano. Quantas vezes o Império Romano era mais poderoso do que a igreja? Não dá para colocar em números. Essas igrejas que a gente está lendo, Laodiceia, Esmirna, Éfeso, tirando algumas 2 ou 3 cidades, eram igrejas de 50 pessoas. Eram pessoas que se reuniam na casa uns dos outros. É quase um pequeno grupo de uma igreja como a nossa. Eram igrejas minúsculas. O que é que João vê e afirma para aquelas igrejas? Vocês foram feitos reino e sacerdócio. César vai cair. O Império Romano não vai ser nada. E vocês irão prevalecer. Vocês são reino e sacerdócio. Como é que vocês transformam toda a realidade? Adorando. Cantar é muito mais poderoso do que ter uma espada na mão. Reconhecer a presença de Deus e expressar isso de uma forma profunda, autêntica, sincera, é mais poderoso do que o maior imperador de toda a história foi capaz de fazer com a própria história. Nós estamos fazendo no presente aquilo que vai ter consequências para toda a eternidade. Por isso que nós encerramos hoje nos colocando ao lado de João, cessando o nosso choro, reconhecendo que o rolo foi aberto, os selos foram rompidos e o nosso nome estava lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor disse sim para a gente e hoje nós dissemos sim para o Senhor, sem ressalvas, sem covardia, sem timidez. Nós nos entregamos completamente ao Senhor. Reconhecemos a nossa completa necessidade do Senhor.
Não queremos ser eternamente como aquela igreja se encontrou naquele momento. Nós somos de fato pobres, pobres de espírito, pobres em todas as nossas necessidades. Mas reconhecemos que recebemos do Senhor a salvação que vem pelo sangue do Cordeiro, que morreu, mas ressuscitou e nos comprou a um preço tão elevado. Nós pedimos que derrame do Teu Espírito, da Tua presença, da Tua glória sobre todos nós e que nós possamos ver e enxergar o que João viu e enxergou. Que nós possamos ser transformados por essa presença poderosa, assim como João nunca mais foi o mesmo homem, assim como a Tua igreja nunca mais foi a mesma igreja, diante dessa visão e desse povo que constitui essa grande multidão em torno da adoração no Teu trono, Pai. Em nome de Jesus, pedimos a bênção do Senhor para essa parte do Seu corpo, para essa parte do Teu povo, para que com todos os outros nós possamos cantar e adorar o Senhor com uma pregação que tem o poder de transformar o nosso mundo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.